Boa noite a todos. A gente está começando mais uma reunião mensal da conjunta da Associação de Gastrologia de Brasília e da SOBED-DF. Hoje uma reunião muito especial, com a participação de grandes especialistas. E esses temas são muito oportunos, porque essa semana foi uma Semana Nacional de Prevenção do Câncer Gástrico. Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente vai discutir hoje também. E, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o Dr. Rodrigo Aires de Castro, que é médico gastrologista e endoscopista do Hospital de Base de Brasília e do Hospital Anchieta, ele que vai ser o moderador dessa mesa de hoje. Rodrigo, boa noite, é com você. Boa noite a todos. Quero agradecer esse honroso convite, né, do Júlio, para estar aqui com vocês. Acho que, né, depois do aperto que a gente passou, é um prazer inenarrável poder estar aqui, né, e ainda mais numa reunião com essa qualidade, com os nossos dois palestrantes que só abrilhantam ainda mais, né, essas reuniões que a gente tem, né, em conjunta da Sociedade de Endoscopia de Brasília com a Sociedade de Gastroenterologia de Brasília. E, sem mais delongas, a gente vai passar para a nossa primeira palestra, né, o Dr. Luiz Gonzaga Coelho vai nos brindar. Para quem não conhece, o Dr. Luiz Gonzaga, ele é professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, é o coordenador do Instituto Alfa de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da UFMG, lá em Belo Horizonte, e foi o nosso representante, né, brasileiro no último consenso da WGO, da World Gastroenterology Organization, sobre o H. pylori. E ele vai nos brindar com um up-to-date sobre o H. pylori, que se é um tema extremamente difícil, né, fazer um up-to-date, ninguém melhor do que o Luiz Gonzaga para dominar isso. Então, sem mais delongas, doutor Luiz Gonzaga, a palavra está com o senhor e seja muito bem-vindo. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim, te ouvindo bem, doutor Luiz Gonzaga. E a tela está compartilhada? Ainda não. Não? Ainda não. Então, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Estou com algum probleminha aqui. Só um minuto. Rodrigo, não estou aparecendo ainda, não? Ainda não. Lá embaixo... Estou entrando de novo. Vou primeiro no share screen. Isso, share screen. Escolho a minha... Está aparecendo agora, Rodrigo? Ainda, para mim, ainda não. Não? No share screen eu seleciono a minha aula, não é isso? O senhor vai apertar share screen, aí vai aparecer lá desktop, provavelmente. Aí o senhor clica em compartilhar share screen lá embaixo. São dois comandos que o senhor tem que dar de share screen. São dois?
O senhor vai primeiro aqui embaixo, o senhor aperta para compartilhar, nessa tela onde estamos todos aparecendo. Aí ele vai abrir as opções para o senhor. Aí vai ter ali o desktop, geralmente aparece o desktop. Aí embaixo, do canto inferior direito, vai ter compartilhar a tela ou share screen. Aí o senhor clica de novo para compartilhar e ele vai compartilhar. Pois é, eu estou aqui agora, eu vou no share screen. Primeira coisa que eu faço é no share screen. Compartilhar a tela, share screen. Tá, e aí agora aparece aqui a minha aula. Eu clico nela. Aí você já selecionou, apareceu ali, desktop. Tá. Aí o seu clique lá embaixo vai ter compartilhar a tela ou... Agora sim. Agora sim? Agora sim. Ok. Vamos ver se ela aparece inteira. Agora está ok? Agora está ótimo. Tá bom. Muito obrigado, desculpa aí o atraso. Eu gostaria muito de agradecer ao Júlio e o Rodrigo o convite, o prazer de participar dessa noite aí com o professor Heinrich também, que é um grande amigo nosso da gastroenterologia, especialmente do pessoal da área do aparelho digestivo superior. O que nos pediram para falar é discutir um pouquinho sobre algumas novidades que nós estamos vivendo aí nesse ano de 2021. Meu conflito de interesses. Nós vamos discutir rapidamente alguns aspectos sobre resistência antimicrobiana, tratamento de primeira linha e alternativas futuras, tratamento da falha terapêutica, e vamos também fazer alguma reflexão junto com você sobre o enfrentamento da resistência, do problema da resistência antimicrobiana, principalmente dentro da filosofia do manejo antimicrobiano responsável. E tem esse nome, stewardship, que está se tornando quase que um sinônimo de manejo antimicrobiano responsável. E vamos mostrar uma proposta recente de testes de cura com um registro nacional. Na realidade, o Consenso de Quioto, realizado em 2015, foi uma mudança de paradigma do enfrentamento da gastrite crônica por H. pylori, quando ela foi considerada a gastrite crônica por si uma doença que pode ou não ter sintomas dispépticos. A implicação disso é que, não havendo nenhum impeditivo, todos os pacientes de H. pylori devem ser oferecidos o tratamento. Isso ampliou muito as responsabilidades de todos aqueles que manuseiam essa infecção tão frequente em todo o mundo. Na realidade, para o enfrentamento do tratamento do H. pylori no Brasil, nós temos poucas opções. Esse diapositivo mostra o que nós temos disponível no Brasil. Amoxicilina e tetraciclina, onde a resistência é desprezível, nós podemos usá-las mais de uma vez. A claritomicina e a quinolona, que mostram resistências intermediárias, nós vamos mostrar, onde cada dia mais o seu uso vai ficando difícil em todo o mundo. Os imidazólicos, que têm uma resistência alta, embora essa resistência ela é uma resistência in vitro e ela, teoricamente, ela pode ser suplantada na prática. O bismuto, nós não dispomos comercialmente, apenas por manipulação. A furazolidona, que não é mais disponível. A rifabutina, que também não é disponível no comércio brasileiro. Temos 2 kits também, que não são disponíveis no comércio brasileiro, o Pilera, comprimidos que contém, cada comprimido tem uma pequena quantidade de bismuto, tetraciclina e metronidazol, e o Talícia também, que é um comprimido que contém omeprazol, rifabutina e amoxicilina em um único comprimido, isso é oferecido em forma de kit. Então, na realidade, nós temos 5 grupos de medicamentos para enfrentar isso daí. Se nós olharmos em relação à claritomicina, que é a droga que participa dos primeiros regimes terapêuticos do Brasil, se nós olharmos o que nós temos de estudo no Brasil, nós temos 5 estudos nos últimos 7 anos.
se a gente for olhar a média de erradicação da bactéria nesses estudos, ela é inferior a 15%, mas ela se aproxima muito de 15%, que é o limite aceito pela Organização Mundial de Saúde, onde a gente poderia manter o uso dessa medicação. 15%, no máximo 20%. Nós temos 14,8% em algumas regiões do Brasil. Um estudo nosso lá do Grupo de Belo Horizonte, que estudou com o pessoal do Sul, chegou a 19%, e um outro estudo, resultado desse mesmo estudo, em Goiânia, também atingiu 19%. Quer dizer, nós estamos no limite da permissão do uso dessa droga entre nós. E por que essa resistência ela é crescente no mundo inteiro? Sem dúvida nenhuma, o principal fator de resistência do H. pylori aos macrolídeos é o consumo exagerado. Isso aí foi mostrado muito bem pelo professor Megro, que estudou vários países da Europa e mostrou uma nítida relação. Quanto maior o consumo de macrolídeo, maior é o surgimento de cepas resistentes do H. pylori. Além disso, os macrolídeos têm baixo custo, boa tolerância, às vezes boa comodidade posológica. Muitas vezes o seu uso é sem uma indicação precisa, ou às vezes, dependendo da região do Brasil, até sem prescrição médica. E o grande problema é que os macrolídeos apresentam resistência cruzada entre si. Quer dizer, se o paciente usa um macrolídeo, ele pode se tornar resistente a todo o grupo de macrolídeos. Esse slide é muito interessante, que eu consegui esses dados, que expressa a venda de milhões de unidades por ano de macrolídeos no Brasil nos últimos 10 anos. Se nós olharmos nas duas colunas, nas duas linhas de baixo, nós vamos ver como tem sido a venda de claritromicina e clindamicina nos últimos 10 anos. Praticamente estável, na faixa de 700 a 1.400.000 unidades por ano de macrolídeos. Se nós olharmos na linha superior, em azul, a venda da azitromicina, nós observamos que, desde 2011, ela vem aumentando um pouco a sua venda, explodindo nos últimos anos, obviamente, por causa do problema da pandemia, atingindo, no último ano, 43 milhões de unidades por ano de macrolídeo, vendidos para as farmácias, não vendido para o governo. A gente tem uma ideia do volume. Eu fiz um cálculo por alto, e isso significa mais ou menos de 8 a 10 milhões de pessoas no Brasil usaram azitromicina sem uma indicação, possivelmente a grande maioria sem nenhuma indicação para isso. Mostrando que isso aí, nós que já estamos no limite, a situação, o que é pior, ainda vai se tornar pior ainda mais adiante. Se nós olharmos a outra substância útil para a gente, especialmente no retratamento, que são as quinolonas, nós temos 4 estudos no Brasil e a resistência média desses estudos está em 13,4%. A gente olhar isso também é muito preocupante, visto que a resistência às quinolonas tem aumentado com uma velocidade grande em todo o mundo. Então, nós temos também dificuldades, antevemos dificuldades futuras com o uso das quinolonas entre nós. Se nós olharmos esse mesmo levantamento que nós fizemos, nós vimos que todos os 3 principais ou 4 principais quinolonas, nos últimos anos, elas têm até diminuído um pouco o seu consumo. Se nós olharmos, especialmente o levofloxacino em laranja, a gente vê que caiu de 6 milhões de unidades por ano para 5 milhões, e ela vem se mantendo isso praticamente nos últimos 5 anos. Isso, possivelmente, essa queda nos últimos anos, se deve a essas restrições às quinolonas que o FDA e a Agência Europeia e a Anvisa nossa, que seguiu também, recomendando que as quinolonas devam ser usadas só quando não tiver outra solução, por causa, especialmente, de risco com problemas de aneurisma de aorta, doenças vasculares, etc. Então, isso aí talvez justifique essa queda, e
Eu acho que isso não influencia, esses cuidados não irá influenciar a nossa prescrição, visto que nós usamos a quinolona não como primeira opção, quer dizer, nós já usamos ela como terapêutica de resgate. Além disso, nós usamos em dose relativamente baixa, porque a levofloxacina é usado apenas um comprimido ao dia e por tempo limitado. Os tratamentos que ela é recomendada por apenas 14 dias. De modo que a gente deve considerar essas restrições, mas lembrando que no tratamento do H. pylori como resgate, a gente tem mais liberdade de utilizar. O metronidazol, nós já sabemos, há muitos anos a resistência ao metronidazol é muito grande, né? Esse estudo é desde 1993, a gente já sabe que a resistência ao metronidazol suplanta os 15% há muito tempo. A vantagem, ou pelo menos um alívio para isso, é que alguns estudos, inclusive estudos grandes, têm mostrado que se a gente usa o metronidazol em dose alta e por período de tempo prolongado, nós podemos vencer essa resistência observada in vitro. Isso aí também pode ser uma alternativa que a gente pode utilizar, embora a gente saiba que quanto maior a dose e maior o tempo, maiores serão os efeitos colaterais. Então, o que a gente tem em tratamento de primeira linha e a gente antevê como tendências futuras? O Consenso Brasileiro, já em 2018, recomendava como primeira opção no tratamento de primeira linha ainda a associação inibidor de bomba, claritromicina, por 14 dias. Os estudos anteriores que nós tínhamos mostravam que o tratamento por 7 a 10 dias no Brasil, os trabalhos publicados mostravam índice de erradicação em torno de 86,5%, por aí. As outras opções seria a terapia quádrupla com bismuto ou a terapia concomitante sem bismuto, que nós vamos falar mais adiante. Isso é verdade. Esse slide é um levantamento muito grande feito em 2018. A resistência à claritromicina em todo o mundo mostrava que no mundo inteiro eram apenas 3 regiões, talvez tivesse uma outra região no norte da Europa, mas principalmente 3 regiões onde a resistência à claritromicina era menor do que 15%, ou seja, onde ela ainda estaria autorizada a ser utilizada. Seria no Brasil e 2 países da região do Sudeste Asiático, entre eles a Tailândia. Então, isso aí mostrando que esses nossos estudos são coerentes com o que se sabia em torno até 2018. Por causa disso, com essas regiões com índices de resistência limítrofes, sem muita condição de fazer testes de sensibilidade bacteriana, tem sido proposto se valeria a pena acrescentar o bismuto nesse regime terapêutico. O racional para isso é porque o bismuto é uma droga que tem uma ação antibacteriana múltipla e complexa. Nós não conhecemos exatamente todos os mecanismos da ação antibacteriana do bismuto. Nós sabemos que ele impede a colonização bacteriana, ele impede a aderência do micro-organismo ao epitélio gástrico e ele se liga às toxinas produzidas pelo H. pylori. Com isso, reduzindo a carga bacteriana e a possibilidade da ocorrência de mutações genéticas, levando à resistência. Uma outra situação já amplamente demonstrada é que ele tem efeito aditivo ou sinérgico aos antibióticos. Praticamente não há resistência descrita ao bismuto e a tolerância dele é uma droga que, por via oral, a tolerância é muito boa. Essa revisão da literatura mostrou, fez uma revisão antiga, mostrou alguns estudos, todos eles com números pequenos, vocês não precisam preocupar em enxergar, mas aonde eu coloquei o círculo em vermelho, são estudos em que utilizaram o esquema tríplice associado ao bismuto durante 14 dias. E vocês podem ver que os índices de erradicação foram superiores, iguais ou superiores a 90%, coisa que habitualmente a gente não consegue só com o esquema tríplice clássico.
Então, esses pequenos estudos, todos eles com um número, um N muito pequeno, o N maior, aí acho que não chegava a 150 casos, com exceção de um estudo chinês, isso aí animou muita gente a avaliar esse regime. Ano passado, um estudo avaliando essa associação, um estudo grande feito pelo Registro Europeu, mais de 1.100 pacientes, principalmente da Espanha, Rússia e Ucrânia, eles fizeram isso, o esquema tríplice clássico, com inibidor de bomba, amoxicilina e claritromicina, e sal de bismuto, 240 miligramas, 2 vezes ao dia. Eles observaram que, quando esse tratamento era feito por 14 dias, os índices de erradicação foram de 91%. Esse é um estudo de vida real, não é um estudo controlado, eram os pacientes que os médicos tratavam na sua prática diária, mas mostrando um resultado animador. Esse ano, um outro estudo, menor, mas muito bem feito na Coreia, analisou 104 pacientes e fizeram a mesma coisa. Esquema tríplice clássico com bismuto 2 vezes ao dia. Só que nesse estudo eles determinaram a resistência na população do estudo. Vocês vejam que 33% das amostras dos pacientes eram resistentes à claritromicina. Mesmo assim, quando usaram o esquema tríplice com o bismuto, os índices de erradicação quase que atingiram 80%, sugerindo que esse é um regime que pode ser utilizado na nossa prática. Ainda não é recomendado pelos guidelines, nós talvez precisemos de mais estudos controlados, mas isso sinaliza para alguma forma, para regiões que estamos trabalhando no limite da resistência aceitável, se a gente poderia utilizar isso, com os problemas que nós temos no Brasil, que o bismuto só é possível via manipulação. Como segunda ou terceira linha, o consenso recomenda a terapia tríplice com levofloxacina e a terapia quádrupla com bismuto. Em relação à terapia tríplice com levofloxacina, nós temos até um kit no Brasil. Quais são os problemas desse kit? O primeiro deles é que aquilo que nós comentamos é uma resistência, está sendo observada em todo o mundo, um índice de resistência crescente às quinolonas. Apesar do nosso kit ser de 10 dias, existem algumas dúvidas se a gente não deveria fazer 14 dias. Existem alguns estudos que fizeram esse esquema por 14 dias e ganharam um pouco mais nas taxas de erradicação. Aqui também, da mesma forma que no esquema tríplice, existem alguns estudos achando que associar o bismuto nesse esquema também melhora os índices de erradicação. Também são estudos ainda pequenos. E nós temos agora que considerar essa toxicidade potencial do bismuto, especialmente com paciente idoso, paciente com história familiar de aneurisma de aorta, etc. O outro esquema, terapia quádrupla com bismuto, que nada mais é do que associação de inibidor de bomba, bismuto, tetraciclina e metronidazol, esse talvez seja o esquema hoje mais usado como primeira linha no mundo. Interessantemente, ele é altamente eficaz em todas as regiões do mundo. Existe, nós já falamos, esses comprimidos, um kit, que é o Pilera, que ainda não é disponível entre nós. Ele é disponível já na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, mas ainda não chegou aqui no Brasil. Um problema é que nós não temos nenhum estudo ainda nacional testando essa terapia quádrupla. E o bismuto, como nós falamos, não é mais disponível comercialmente. Nós temos que montar esse esquema contando com produto manipulado e trabalhando com as incertezas que produto manipulado tem. Uma dúvida não resolvida ainda na literatura é qual que é a duração da terapia quádrupla com bismuto. Por exemplo, todos os estudos com o Pilera, o kit do Pilera é de 10 dias. Todos os estudos com o Pilera, com 10 dias, em diferentes regiões do mundo, mostram erradicação em torno de 90%. 90%, 92%.
E todos os estudos feitos com a medicação separadamente, que o paciente compra separadamente, mostram 14 dias. E não existe estudo comparando se é 10 ou 14 dias o tratamento. Essa é uma dúvida que ainda a literatura não resolveu. Uma notícia boa, que é vários estudos chineses mostraram que, se você não dispuser da tetraciclina, se você substituí-la pela amoxicilina no esquema duplo, os resultados se mantêm. Aqui também, na países onde a resistência ao metronidazol é muito alta, a recomendação que a gente use doses mais elevadas, 1.500, 1.600 miligramas por dia, e isso, obviamente, nós sabemos que compromete a aderência do paciente, porque muitas vezes a tolerância a esse esquema, ele é eficaz, mas a tolerância dele nos compromete um pouquinho. Uma dúvida é se eu vou trabalhar com a falha terapêutica, ou se eu vou trabalhar se eu começo com o esquema quádruplo ou com o esquema tríplice. Existem ainda uma meta-análise mais antiga, essa, que mostra uma discreta vantagem da gente fazer como segunda linha o esquema com levofloxacina e usando o esquema quádruplo como terceira linha. Mas isso varia de região para região do mundo. Quando o paciente falha a primeira, segunda e terceira tratamento, a primeira consideração é que isso é pouco comum, né? Se a gente, mesmo considerando que a primeira linha nós podemos conseguir 85% de erradicação, na segunda linha a gente consegue 80%, e na terceira também 80%, a gente, pelo menos matematicamente, de cada 100 pacientes, apenas um não chegaria sem tratamento sem erradicação após o terceiro tratamento. Mas isso eu acredito que isso na nossa prática seja mais do que um paciente, né? Nessa situação, o recomendado é revermos essa aderência do paciente, se o paciente é um paciente que adere, completa o tratamento, revermos a indicação, porque nós sabemos que após o terceiro tratamento, o sucesso diminui muito, né? Então, nós temos que ver se realmente é fundamental para esse paciente nós irmos para um quarto, um quinto, um sexto tratamento. E muitas vezes a gente vivencia na nossa prática outras situações, né? Um paciente que chega com tratamentos prévios irregulares, parou no meio, não sabe o tratamento que fez, paciente que tem uso anterior de múltiplos antibióticos, regiões onde a gente não tem nenhum tipo não temos acesso ao bismuto, pacientes que nos contam história de intolerância a múltiplos antibióticos. Essa é uma situação que a gente tem muita dificuldade na decisão de prosseguir numa terceira, numa quarta tentativa de tratamento, né? Idealmente, essa é uma situação onde a gente deveria realizar testes de sensibilidade e, nessa situação, talvez utilizar regimes terapêuticos menos estabelecidos. Vamos discutir alguns desses. Uma terapia muito simpática seria a terapia dupla, inibidor de bomba com amoxicilina, né? Nós aprendemos que se a gente bloquear a acidez por completo, a gente facilita a amoxicilina agir num pH próximo da neutralidade, onde o micro-organismo mais se multiplica, então a amoxicilina exerce o seu efeito máximo. Entretanto, a terapia dupla, nós ainda não sabemos qual que é a dose da amoxicilina, qual que é a dose do inibidor de bomba. Nós sabemos que ele tem que ser utilizado em dose alta, às vezes mais de 2 vezes ao dia, o intervalo entre as doses e a duração do tratamento. Isso tudo são perguntas ainda não respondidas. O melhor estudo sobre isso é esse que eu pus aí, aonde os autores analisaram 12 estudos, desde 1998, dos últimos 20 e poucos anos, onde esse esquema, terapia dupla, foi comparado com o esquema recomendado pelos consensos locais. Se a gente pudesse fazer uma síntese desse estudo, dessa revisão sistemática, eu diria que o que eles conseguiram erradicar aí nesses estudos, em torno de 83% dos pacientes. A dose de amoxicilina média foi 3 gramas,
usando 1 grama 3 vezes ao dia ou 750 4 vezes ao dia. A duração maior dos estudos foi de 14 dias. O uso do inibidor de bomba foi variável, dependendo da população, 3 vezes, 4 vezes ao dia. Agora já começam a surgir alguns estudos com vonoprazana também, na tentativa de maximizar o bloqueio ácido. A aderência foi semelhante com os diferentes regimes. Os estudos que compararam mostraram que esses regimes têm menos efeitos adversos e eles são usados em alguns desses estudos em primeira linha, mas na maior parte dos estudos em forma de retratamento. Segundo, terceiro, quarto retratamento. A grande limitação desse estudo é que praticamente todos os estudos que mostraram bons resultados são asiáticos. Então, eu acho que esse regime tem que ser validado na população ocidental. A experiência pessoal não é boa, quer dizer, não consegui, como uso terceira, quarta ou quinta linha, não consegui mais do que 50%, 60% de erradicação. Mas isso aí é muito pouco, isso é experiência pessoal. Nós precisamos de estudos que mostrem que esse regime será capaz de poder ser utilizado na população ocidental. E a outra opção, essa é uma opção boa, que é o emprego da rifabutina. A rifabutina tem uma experiência ampla já na literatura mundial como retratamento. Essa meta-análise que eu apresento aí mostrou uma análise de quase 3.000 pacientes que ela é utilizada como segunda linha, como terceira linha, como quarta linha ou como quinta linha, ela apresenta índices de erradicação em torno de 73%, o que é muito bom para quarta, quinta linha. Uma coisa interessante é que desses estudos, os que fizeram estudos de resistência mostraram que a taxa média de resistência à rifabutina hoje é desprezível. E os efeitos colaterais são incomuns e transitórios. Às vezes, há relatos de plaquetopenia e tudo, mas que isso reverte com o tratamento. Ela não é disponível no Brasil. A importação é possível via essas empresas que importam medicamento. O último paciente meu que fez isso, ele gastou com taxas, com tudo, $500 para importar a rifabutina, 30 comprimidos de rifabutina, o que mostra que isso fica limitado para uma pequena porção da população. Mas a experiência é muito boa com essa droga e tem situações em que a gente precisa. Um paciente com linfoma malte resistente aos 3 tratamentos, um paciente com uma úlcera péptica intratável, esses pacientes, muitas vezes, a gente estimula a fazer esse tipo de tratamento. Em relação à rifabutina, foi lançado agora, há 2 anos atrás, pelos Estados Unidos, aprovado pelo FDA, o Talicia, que é essa cápsula. Cada cápsula tem 10 miligramas de omeprazol, 250 de amoxicilina e 12,5 de rifabutina. O paciente usa o kit, 12 cápsulas por dia. O uso dela foi validado nos Estados Unidos, nesse trabalho duplo cego, publicado no Annals of Internal Medicine do ano passado, mas o interessante é que o trabalho que justificou a aprovação pelo FDA não foi feito em retratamento, foi feito em pacientes virgens de tratamento, pacientes que tinham H. pylori e nunca haviam feito nenhum tratamento anterior. Obviamente, isso foi um interesse da empresa, ela não queria vender um produto que vai ser usado raramente o paciente depois de 3 falhas de tratamento. Como nos Estados Unidos a resistência à claritromicina é muito alta, a proposta deles é que ela fosse utilizada como opção de primeira linha. Eu tive a curiosidade de ver o custo desse tratamento, 2 caixinhas de Talicia, que faz o tratamento, custa nos Estados Unidos, pelo menos nas empresas que fazem a importação, $2.000, o que torna impossível o uso dessa droga dentro desse kit entre nós.
Bem, passando rápido por isso aí, um problema agora que eu gostaria de discutir é sobre como nós podemos enfrentar esse problema da resistência antimicrobiana. Onde nós vamos estar nos próximos anos com essa resistência crescente aos antimicrobianos. E isso hoje é um problema mundial em todas as áreas, tem se estimulado o estabelecimento de programas de gerenciamento do uso de antimicrobianos, chamado como stewardship. Inclusive, no Brasil, em 2017, a Anvisa já produziu uma diretriz nacional para a elaboração de programas de gerenciamento em serviços de saúde, em todas as áreas de saúde, como nós devemos nos portar para diminuir os índices de resistência e aumentar a efetividade do uso de antibióticos. E isso tem sido também pensado em relação ao Helicobacter pylori. Uma diretriz sugerindo como nós podemos melhorar o manuseio de antimicrobianos no H. pylori, cita algumas coisas que eu gostaria de discutir com vocês. Primeiro, que as terapias devem ser otimizadas para atingir taxa de curas confiáveis. Quer dizer, nós devemos trabalhar com a possibilidade de estarmos erradicando em torno de 90% dos pacientes. Essa otimização do tratamento deve incluir o quê? Determinação de resistência aos diferentes componentes do regime bacteriano, quer dizer, nós devemos ter estudos da resistência aos diferentes antimicrobianos, e essa determinação deve ser confirmada em diferentes regiões. Devemos ter em Brasília, em Belo Horizonte, em outras regiões do país. E esses programas de vigilância devem ser instituídos. Periodicamente, a gente deve checar isso. No mínimo, eles devem incluir testes de sensibilidade disponíveis naqueles casos de falha de tratamento, ou, no mínimo, testes de cura. Uma outra sugestão é que esses resultados de teste de susceptibilidade ou testes moleculares, seja a susceptibilidade seja feita pela cultura ou por testes moleculares, deve ser publicado rapidamente para que a gente possa mudar o nosso tratamento. Hoje, todos esses estudos que eu mostrei antes são feitos em universidades, teses de doutorado, e isso da realização do estudo até a publicação do trabalho, mais 3, às vezes até 4 anos. E a outra coisa é que esses testes de susceptibilidade devem ter cobertura do sistema de saúde. Por aí a gente vê como que fica difícil a gente pensar isso na realidade brasileira. O que é que nós temos hoje, como que para otimizar nós devemos saber a resistência antimicrobiana, o que é que nós temos hoje para fazer isso? Na realidade, o conhecimento é muito grande e a disponibilidade muito baixa. Por exemplo, em relação à cultura e antibiograma, a sensibilidade não é tão boa, é muito difícil coletar, cultivar, mas a especificidade, obviamente, é 100%. Então, as desvantagens da cultura é que ela é complicada tecnicamente, dá falso negativo se o paciente estiver usando antibióticos, se estiver sangrado. Na realidade, não é disponível na prática clínica. Nos Estados Unidos, tem uma universidade que faz cultura para o público externo. Então, o que tem ganho mais importância são os métodos moleculares, que são baseados na identificação de mutações que induzem a perda de função dos genes responsáveis pela susceptibilidade ao antibiótico. A resistência é definida pela presença das mutações. A sensibilidade e a especificidade são altas, eles são rápidos e acurados. Hoje são capazes de avaliar a resistência a 6 dos antibióticos, embora os mais importantes sejam a claritromicina e levofloxacina. E o mais interessante, você pode fazer essa determinação, seja por biópsia gástrica a fresco, seja por material parafinado, ou mesmo por amostras residuais do teste rápido da urease. Aqueles que fazem o teste da urease com o comprimidozinho que põe um fragmento de biópsia ali, aquele fragmento, mesmo mantido em temperatura ambiente ou na geladeira, ele pode servir para você fazer um método molecular e definir a presença de resistência ou não. Também não é só biópsia, hoje já existem métodos
para diagnóstico da infecção por H. pylori e determinação da resistência à claritromicina, pelo menos, nas fezes, em material de espécies. O risco disso, obviamente, como todo material molecular, é a contaminação na coleta. Mas tem custo elevado e pouco disponível. Eu tive a curiosidade de, durante a pandemia, olhar quais laboratórios no Brasil teriam condições de fazer exame de RT-PCR. A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial me informou que, no Brasil, nós temos 175 laboratórios capazes que, durante a pandemia, realizaram, ou os que não realizaram, pelo menos receberam o material e encaminharam para outros. Quer dizer, nós temos potencial para fazer isso aí. Porque quem faz RT-PCR para COVID faz PCR para resistência a H. pylori. Quer dizer, nossa metodologia nós temos. Nós não temos disponibilidade desses kits ou algum laboratório que se interesse em centralizar esse tipo de coisa. Voltando àquele slide das diretrizes para o H. pylori, tem lá no setor que a gente deve, no mínimo, a gente deve ter testes de sensibilidade disponíveis para falha de tratamento, ou pelo menos testes de cura. O que seria teste de cura? Teste de cura sabemos que os pacientes que trataram, quem erradicou, não erradicou. Na realidade, é o único método disponível para avaliar indiretamente padrões de susceptibilidade e de resistência. Ele serve como uma ferramenta de vigilância se os dados são bem coletados. Onde a gente poderia coletar esses dados? Tem uma clínica de endoscopia, que todo paciente que vai lá fazer um controle de tratamento, se nós tivéssemos uma anamnese dirigida, organizada, perguntasse o que o paciente tomou, quando que ele tomou, o remédio que ele tomou, e tudo, você veria. Serviços de anatomia patológica que fazem as biópsias. Na realidade, isso é possível teoricamente, mas na nossa prática diária, a gente não tem essa possibilidade por causa da nossa realidade, das nossas rotinas. Da mesma forma, centros que realizam o teste respiratório para controle de cura é fácil. Nós temos, inclusive, trabalhado um pouquinho com isso em Belo Horizonte, mas é difícil, né? Então, na realidade, como que nós vamos saber o que está acontecendo? Nós não temos método molecular, nós não temos método de cultura, nós não temos teste de cura pós-tratamento. Isso não é um problema só nosso. Então, a ideia que tem se amadurecido se a gente tivesse um registro nacional de pacientes tratados. Essa ideia foi já encampada pelo grupo europeu que publicou este ano o resumo dos primeiros 7 anos dele, que eles instalaram o protocolo de registro europeu. Foi iniciado na Espanha, com o suporte do Grupo Europeu de H. pylori. O que eles fizeram? Eles desenvolveram uma plataforma eletrônica com um banco de dados para registro sistemático e representativo da prática rotineira dos gastroenterologistas europeus no manuseio da infecção pelo H. pylori. Com isso, eles queriam avaliar os métodos diagnósticos empregados, o resultado do tratamento e do retratamento, a ocorrência de eventos adversos, etc. Com isso, eles conseguiram desenvolver análises específicas dos resultados obtidos e, com isso, promover recomendações visando otimizar os resultados assim observados. Para vocês terem uma ideia do registro europeu, eles já têm, desde 2012, mais de 40 mil pacientes incluídos nessa plataforma, 29 países europeus. A cada ano, eles conseguem incluir mais pacientes, porque mais gastroenterologistas são incluídos nesse grupo, e, com isso, o resultado final é que eles conseguiram aumentar os índices de erradicação deles, médio, de 86% para 94%. Baseado nisso, o que esse registro europeu fez até hoje? Aqui eu coloquei, não precisa de ninguém querer ler, só vocês verem aqui 22 trabalhos publicados nas melhores revistas de gastroenterologia do mundo. E aqui eu sinalizo com um único estudo publicado esse ano, numa das melhores revistas que nós temos,
analisando os efeitos adversos em 22 mil pacientes submetidos a tratamento anti-H. pylori. Vejam a força dessa comunicação. Mas eu estou mostrando esse slide não para falar do trabalho. Eu queria que vocês prestassem atenção na quantidade de nomes que estão ali. Vejam em cima o nome dos autores e embaixo o nome dos colaboradores. O que é a filosofia desse protocolo? É o seguinte: todo mundo que trabalha no protocolo é citado. Quer dizer, ninguém ganha, dinheiro não participa, não tem financiamento de indústria, não tem nada. Ninguém ganha para incluir os pacientes. Mas a própria plataforma calcula, dependendo do número de pacientes que você coloca, você é coautor. Se você colocou menos, mas colocou, você é colaborador. Você aparece no final do trabalho os nomes. É a forma de reconhecimento da participação da comunidade gastroenterológica naquele tipo de estudo. Então, baseado nessa experiência prévia, em julho desse ano, nós criamos, junto com o Núcleo Brasileiro, o Registro Brasileiro para o Tratamento da Infecção. Nós fizemos isso através de uma cooperação com o Grupo Europeu e compartilharam conosco a mesma plataforma que eles usam, que é um aplicativo muito bem desenvolvido, projetado para apoiar a captura de todos os dados para estudos de pesquisa. Nós montamos um comitê científico, coordenadores regionais e investigadores e colaboradores. Isso foi uma composição preliminar. Nós queremos que, mais adiante, a gente tenha muito mais coordenador regional, porque o coordenador regional é o motivador da região de onde ele atua, e o comitê científico fica mais responsável pela elaboração do trabalho científico, das perguntas, etc. Como que está o registro brasileiro para o tratamento da infecção por H. pylori? Quem vai participar? Quem vai participar é gastroenterologista que trate de H. pylori. Se ele manifesta o desejo de participar, ele, através do coordenador regional, ele é inscrito na plataforma. Como que ele vai trabalhar nessa plataforma? Quando ele termina um tratamento, quando o paciente, a gente só inclui paciente que começou o tratamento e terminou. Fez o tratamento, fez lá uma endoscopia de controle, fez um teste de controle, ele terminou o tratamento, erradicou, não erradicou, esse paciente é que vai ser incluído. E ele é incluído no preenchimento desse formulário eletrônico, aqui embaixo tem só um modelinho com cliques, pelo próprio celular ele é capaz de completar o kit, e o tempo médio de preenchimento desse formulário é em torno de 5 minutos. Quer dizer, com 5 minutos você inclui o seu paciente. Seja um paciente que você retratou, que você tratou e não deu certo, que você tratou e erradicou, você vai pôr lá, tem as perguntinhas, ele é muito fácil de manusear, você vai clicando e o que aconteceu com o seu paciente. O registro brasileiro, hoje, nós estamos aguardando, ele já está submetido no Comitê de Ética da Universidade Federal, nós estamos agora na fase de divulgar os gastroenterologistas nacionais. Essa, eu acho que é a primeira vez que eu apresento para uma sociedade regional de gastroenterologia. Estamos criando uma página específica no Núcleo H. pylori, só sobre o registro. Vamos fazer o lançamento oficial dele na SBAD agora, em novembro. Então, nós achamos que talvez a nossa forma de desenhar o nosso enfrentamento da infecção pelo H. pylori vai ser através desse registro, sabendo o que nós estamos fazendo no tratamento, o que cada um está tratando, como está sendo o resultado, isso vai permitir subanálise, como está sendo a erradicação de Brasília, que seguramente é diferente de Cuiabá, que seguramente é diferente de Porto Alegre, isso vai permitir subanálise, isso vai estimular a comunidade gastroenterológica a participar, e com isso nós vamos, através das nossas sociedades, otimizar o tratamento do H. pylori. Inicialmente, ele é dirigido apenas aos gastroenterologistas.
Nós sabemos que o manuseio da infecção por H. pylori pelo clínico, pelo internista, é diferente do gastroenterologista. Então, inicialmente, ele é apenas dirigido aos gastroenterologistas. Então, nós estamos com muita expectativa que isso aí vai nos ajudar, num futuro, a melhorar a nossa abordagem no tratamento da infecção pelo H. pylori. E eu paro por aqui, estou doido para ouvir a palestra do professor Rensch, e depois a gente pode discutir algum outro aspecto. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Doutor Luiz, excelente apresentação, a gente agradece demais e eu acho que essa iniciativa é algo que tem tudo para trazer excelentes frutos, né, para o nosso país e para o tratamento dos nossos pacientes. Parabéns pela iniciativa e obviamente, parabéns pela excelente apresentação. A gente vai deixar as perguntas para o final. Vamos passar agora para a próxima aula do nosso querido Heinrich Seidler, né, que todos nós já conhecemos, né? O Heinrich é PhD em patologia pela Universidade de Tóquio Medical Dental, e ele é o CEO do Laboratório Brasiliense e nosso grande colaborador em todos os eventos que a gente tem feito e sempre nos brinda com aulas de altíssima qualidade. Heinrich, obrigado mais uma vez pela sua presença e a gente está aqui para assistir mais uma brilhante aula sua. Rodrigo, eu que agradeço o convite. Rodrigo, Júlio, fiquei muito honrado. Sempre espetacular poder participar das reuniões da sociedade, especialmente hoje com a palestra do professor Luiz Gonzaga, um desafio, né? Manter o nível da aula, mas eu elaborei uma aula bem prática, tá? E tentando abordar as dúvidas que geralmente surgem nas conversas com vocês, tá? Então, eu queria que todo mundo ficasse realmente muito à vontade para, no final da apresentação, qualquer questão aí se levantada, a gente poder discutir, tá? Bom, então, as gastrites que a gente lida no laboratório, do modo geral, que aparece, né? Principais causas de lesão do estômago seriam gastrite pelo Helicobacter pylori e lesão química, as gastropatias. Isso é uma situação que gera muita dúvida. Isso aqui representa 96, 97% das lesões do estômago. Gastrite autoimune, cerca de 2% dos casos, linfocítica, 0,5%, e algumas outras causas são raras, né, como sífilis, gastrite granulomatosa, esofílica, colagenosa, por citomegalovírus, mas acontece, tá? Não... Pessoal, desculpa o ruído. Tá? Bom, antes de analisar cada uma dessas situações especificamente, eu queria colocar alguns dados do laboratório nos últimos 11 anos, né? A gente recebeu material de pouco mais de 320 mil endoscopias altas, tá? Desse material de endoscopia, 85 mil casos de infecção por Helicobacter pylori, representando aí um pouco mais de 25% dos casos, né? Relativamente baixo, mas a população que a gente liga é muito heterogênea, tá? Então, eu coloquei aqui uma comparação de duas clínicas, essas duas clínicas só de 2018 para cá, porque uma delas foi mais ou menos esse período que a gente começou a trabalhar, uma delas situada na Asa Sul, o serviço do Dr. Mauro Bicho, que ele está participando, do Dr. Pombano, vários médicos aqui, conhecidos da cidade, tá? Nesse período, então, foram 6.700 biópsias do estômago, e mais ou menos 16% aí de positividade para Helicobacter pylori. Praticamente um padrão aí norte da Europa, América do Norte, tá? A população atendida por essa clínica é nível social bem privilegiado, né? Então eles têm acesso a saneamento básico, alimentação saudável, baixo tabagismo. E isso repercute não só na infecção pelo Helicobacter pylori, mas na incidência de adenocarcinoma. Então, vejo que só 5 casos de adenocarcinoma nesse período, tá? Representando aí, representaria 0,4% dos casos com infecção pelo Helicobacter pylori, tá? Outra clínica, serviço aí do Dr. Tessio, Rodrigo Vilaço, esse período aí foram quase 10 mil biópsias, Helicobacter pylori
próximo aí a 45%, e foram 42 casos de adenocarcinoma. Então, a taxa de Helicobacter em relação ao Helicobacter pylori aí quase 1%. Então, vejam que é interessante, assim, não só a disparidade aí de infecção por Helicobacter pylori, dessas duas regiões aqui do Distrito Federal. Então, Luiz Gonzaga, aqui no Distrito Federal, a gente tem da Suíça a Somália. É impressionante a diferença social e econômica que existe aqui dentro. É uma coisa que, fora do Distrito Federal, né, as pessoas não conseguem acreditar nisso. Mas é interessante não só a diferença, né, na taxa de infecção pelo Helicobacter pylori, mas a proporção de adenocarcinoma, né? A taxa de adenocarcinoma em Ceilândia é praticamente o dobro aí lá do que é encontrado aqui na clínica da Asa Sul, tá? Então, por que isso? O Helicobacter pylori é considerado um carcinoma de tipo 1 pela Organização Mundial de Saúde, mas ele não age sozinho na indução do Helicobacter pylori, na indução do adenocarcinoma, né? Então, vários outros fatores, como, por exemplo, tabagismo, exposição à radiação, muito provavelmente exposição a asbesto, compostos de chumbo, compostos nitrosos, né? Consumo de comidas não refrigeradas, né, que não são contaminadas por fungo, tudo isso, então, provavelmente converge para o desenvolvimento do adenocarcinoma. Então, talvez esse é um dos motivos aí que essa diminuição do consumo do tabagismo e introdução de geladeira com consumo de alimentos conservados, né, explica a diminuição da incidência do Helicobacter do adenocarcinoma antes da descoberta do Helicobacter pylori. Tá? E mesmo aqueles pacientes com gastrite por Helicobacter pylori, obviamente não são todos que evoluem para câncer, né? A coisa vai afunilando através de um processo aí de sequencial de lesão e alterações morfológicas e fisiológicas da mucosa do estômago, onde a mucosa normal infectada pelo Helicobacter pylori se desenvolve um processo inflamatório, que seria gastrite persistente crônica, né? Alguns dos pacientes, uma taxa muito pequena, cerca de 5%, desenvolve gastrite atrófica. Nesse processo de gastrite atrófica que associa a metaplasia intestinal, aí teria um ambiente propício ao desenvolvimento aí do adenocarcinoma. Isso é um funil, né? A gente olha um slide como esse, dá a impressão que a evolução é inexorável para tudo, mas isso aqui é um funil. Tá? Então, do ponto de vista de quem tem adenocarcinoma, a grande maioria, a gente mais de 90% tem só de infecção pelo Helicobacter pylori, mas olhando do ponto de vista de quem tem infecção pelo Helicobacter pylori, então nós vimos aí que 0,5% a 1% desenvolve adenocarcinoma. Então eu gostaria de seguir esse caminho com vocês, tá? De uma mucosa normal até uma mucosa atrófica com metaplasia intestinal. Hoje não vou apresentar sobre displasia adenocarcinoma. A mucosa gástrica normal, a gente pode separar 3 componentes básicos, que é o revestimento epitelial, o escroma que contém vasos sanguíneos e células inflamatórias. Tá? Então, isso aqui é normal. Tá? A mucosa gástrica normal contém células inflamatórias que reagem ao estímulo antigênico presente no intestino. Tem antídotos alimentares, micro-organismos que passam pelo estômago, e isso causa uma reação do sistema imunológico. Mas a simples fato de ter células inflamatórias na mucosa não significa que existe uma doença inflamatória. Tá? Então, muita cautela ao interpretar um laudo como gastrite crônica inativa, né? Lembro quando eu comecei a trabalhar aqui em Brasília, o Dr. Mauro Bicho me alertou sobre isso, né? Só olha, cuidado com laudo com gastrite crônica, porque o paciente ele interpreta que tem uma doença crônica incurável que isso vai matar ele. Tá? Então, o conceito de doença inflamatória é que existe lesão tecidual pela resposta inflamatória, tá? E não simples presença de células inflamatórias. É muito importante essa diferença. No trato digestivo é normal ter células inflamatórias porque essas células compõem o tecido linfóide associado à mucosa que participa do controle da composição da microbiota do trato digestivo. Tá? Caso haja lesão do revestimento epitelial pelas células inflamatórias, isso sim caracteriza uma doença inflamatória. Então, para definir que existe gastrite, é preciso que essas células inflamatórias cursem com lesão epitelial. Tá? Bom, o epitélio, por sua vez, ele apresenta 3 componentes básicos, né? A porção superficial da mucosa é revestida por células que produzem núcleo, que formam um filme sobre a superfície mucosa e protege do ataque ácido. São as células foveolares presentes tanto no âmago como no corpo do estômago.
A porção basal é o corpo da glândula em si, tá? Então, cuidado com esse corpo da glândula, existe o corpo da glândula no estômago, no antro, que é composto pelas glândulas pilóricas, e no corpo fundo, que é formado pelas glândulas oxínticas. Uma região intermediária, que é o colo da glândula, que é onde se encontram as células tronco. É o componente generativo, nesse colo da glândula que gera as células que vão migrar para cima, substituindo as células alveolares, e migrar para baixo, substituindo as células do corpo das glândulas. Tá? Bom, comentei, então, existe uma diferença na mucosa gástrica do antro em relação ao corpo e fundo. Então, no antro, a porção... reparem que a porção inferior, que é o corpo da glândula, ocupa aí aproximadamente 50% da espessura total da mucosa. A disposição ela é relativamente frouxa e composta por células que produzem muco, tá? Não haveria produção de ácido aqui no antro. No caso da glândula oxíntica, a mucosa revestida por glândulas oxínticas, que cobre fundo e corpo do estômago, a proporção é de aproximadamente 8:1, tá? A parte do corpo da glândula, que confere a propriedade biológica da mucosa, é muito mais extensa, a densidade glandular é muito maior, né? Mas a porção superior é revestida por células alveolares igual no antro do estômago. Então, de um modo geral, né? Faz a biópsia do estômago, coloca tudo no mesmo frasco, o patologista consegue discernir o que é antro, o que é corpo e fundo. Tá? Mas nem sempre é assim. Caso haja uma lesão extensa da mucosa do corpo, com processo de atrofia, as duas mucosas ficam muito parecidas. Tá? Então, vou apresentar alguns exemplos mais para frente, mostrando, então, as alterações da mucosa atrófica, como que, nesse caso, então, talvez seja interessante aí separar essas amostras. Tá? Bom, caso da gastrite por Helicobacter pylori, como o nome já fala, o agente indutor da lesão e da inflamação é o Helicobacter pylori. Tá? De modo geral, a gente analisa, não sei porque a foto está muito ruim aqui, mas a gente analisa a biópsia corada com hematoxilina e eosina e é possível, geralmente, identificar a bactéria. Então, são esses tracinhos bem pequenos aqui. Interessante, estudante de medicina, porque a gente olha nos diagramas, eu mesmo faço um desenho enorme, Helicobacter pylori, quando eles veem na lâmina, assim, dizem, não, é tão pequeno assim, é do tamanho de uma bactéria, é muito pequeno mesmo. Tá? A visualização, ela é aumentada, assim, o contraste aumentado, corando a lâmina com guinza, tá? Mas a sensibilidade é muito parecida, então é questão de facilitar ou não o trabalho do patologista. Tá? Quando a gente apresenta em aula, é sempre, para facilitar a visualização, é sempre lâmina, assim, com uma concentração muito grande de Helicobacter pylori, mas é aqueles casos lá, Helicobacter pylori uma cruz, ou pós-tratamento, às vezes fica muito difícil de ter certeza se realmente é Helicobacter pylori ou não. Tá? Então, talvez valha a pena, realmente, nessas situações, né, considerar um método complementar aí, caso... principalmente, eu acho, pós-tratamento, sabe? Porque diminui muito a concentração, então talvez fica... Às vezes, né? Se é baixa concentração, pode ser difícil para identificar a bactéria. Tá? Bom, para ver se tem infecção pelo Helicobacter pylori, isso, novamente, o Helicobacter pylori, ele por si só ele pode causar lesão epitelial, como por secreção de substâncias tóxicas, como, por exemplo, VAC, né? Mas, de um modo geral, o principal fator que induz a lesão da mucosa é a resposta inflamatória contra o Helicobacter pylori. Só que, apesar de ser contra o Helicobacter pylori, considerando que o Helicobacter pylori ele se encontra aderido à superfície externa da célula, voltada para o lume, essa resposta inflamatória cursa com lesão epitelial. Então, existem várias alterações morfológicas na gastrite por Helicobacter pylori. Primeiro, aumento da celularidade de células inflamatórias na lâmina própria, uma mudança do padrão da composição das células inflamatórias, para uma mucosa normal, que é o tecido linfóide da mucosa, são só linfócitos, plasmócitos, células dendríticas, então células mononucleares, e no processo infeccioso, na inflamação ativa, existe além um aumento das células mononucleares e também neutrófilos. O neutrófilo nunca existe numa mucosa normal. Tá? Então, se existe neutrófilo numa mucosa, significa que ele foi recrutado para atuar naquele momento. Tá? O neutrófilo tem uma vida muito curta, 48 horas, então a identificação do neutrófilo indica que a lesão de fato é atual. Tá?
Hiperplasia folicular linfóide nem sempre está presente, e mesmo com a erradicação do Helicobacter pylori, é possível identificar folículo com aspecto atrófico, né? Então, a erradicação do Helicobacter pylori causa eliminação do indicador neutrofílico, mas existe a permanência do indicador mononuclear e folículos linfóides por meses após a erradicação, tá? Não tão intenso, né, mas mantém esse aumento da celularidade na lâmina própria. Além dessas alterações, então, inflamatórias, né, existe uma reação epitelial. Então, uma vez que ocorre lesão das células epiteliais, para compensar essas células perdidas, o epitélio foveal aumenta sua atividade proliferativa, então ele fica com aspecto hiperplásico, um pouco mais imaturo, com depressão de mucina, o citoplasma fica basofílico, e parte primordial aí na avaliação é também em relação à densidade de composição glandular, tá? Então, existe geralmente uma reação de reparo do tecido na superfície, que é observada analisando, então, as características do epitélio foveolar, mas também é importante avaliar a sequela que isso causou na mucosa, que seria as alterações na densidade de composição glandular, se existe, então, atrofia e metaplasia, tá? E, claro, a pesquisa da colonização pelo Helicobacter pylori. Então, isso aqui são duas lâminas, né? A porção superior do ântro e inferior do corpo. O ântro, então, como tem essa concentração glandular mais frouxa, normalmente, como o Helicobacter pylori ele se adere especificamente ao epitélio foveolar até o colo da glândula, então, de um modo geral, no início do processo infeccioso inflamatório, existe um direcionamento para a porção superior da mucosa, mas no antro, existe uma certa extensão para a porção profunda, enquanto que no corpo, de um modo geral, esse infiltrado inflamatório ele permanece na porção superior, tá? Então, por isso que antigamente falava-se em gastrite superficial, tá? Mas, em geral, no antro, difuso, e no corpo, mais voltado para a superfície, tá? Bom, eu coloquei para vocês que o conceito de doença inflamatória é lesão tecidual pela resposta inflamatória, então qualquer célula que cause lesão tecidual pode ser usada como marcador de atividade inflamatória. O problema é que os linfócitos, independente da sua natureza, ou seja, independente se seja linfócito B ou T, T helper, T1, T17, se está ativo ou não está ativo, todos eles têm o mesmo aspecto morfológico. Neutrófilo, por outro lado, como eu comentei, ele é uma célula que não existe naturalmente, tá? Então, a sua presença indica que existe, de fato, uma atividade da doença. Então, ele acaba sendo utilizado como marcador da atividade inflamatória. Então, neutrófilo muito fácil de ser identificado em morfologia, o estudante de medicina, a gente mostra uma vez, nunca mais esquece, né? Essa célula com aspecto núcleo lobulado, polimorfo nuclear, nós observamos tanto se tem presença na lâmina própria, como se existe infiltração do epitélio. O ponto importante é que o neutrófilo ele possui grânulos tóxicos de ação inespecífica, então, se degranular, vai causar lesão tecidual, tá? Caracterizando, então, doença inflamatória. Agora, é interessante aí, por que o Helicobacter pylori desencadeia essa resposta inflamatória? Porque o Helicobacter pylori ele não invade a lâmina própria, ele não invade o interior da célula, tá? Então, diferente do que se espera de um micro-organismo patogênico, onde a característica é exatamente invasão tecidual, o Helicobacter pylori ele permanece extracelular, tá? Mas existem algumas características de movimento no Helicobacter pylori que são importantes para desencadear essa resposta inflamatória. E talvez a mais importante seja aquele Helicobacter pylori que possui dentro do seu material genético um segmento chamado hélio de patogenicidade, que contém informação tanto para a produção síntese do CAG, como de uma espécie de seringa molecular que é chamada de aparelho de secreção tipo 4, é como se fosse um PIL, tá? Só que esse aparelho de secreção tipo 4, ele perfura a membrana plasmática da célula e estabelece uma comunicação entre o interior do Helicobacter pylori e o interior da célula epitelial, permitindo a passagem de elementos da bactéria, não só o CAG, mas, por exemplo, o peptidoglicano, lá para o citoplasma celular. E o que acontece é que receptores que reconhecem padrões moleculares associados a patógenos, como, por exemplo, o NOD1, reconhecem esses produtos bacterianos no interior da célula. Então, apesar da bactéria ser extracelular, nesse caso a infecção seja por essa cepa, a célula epitelial interpreta como se fosse uma infecção intracelular.
tá? Porque elementos da bactéria estão injetados no interior da célula. Desse modo, então, a célula epitelial secreta citocinas inflamatórias, como interferon e TNF, que ativam o sistema imunológico e polarizam a resposta para um padrão tipo T-helper-1, que é apropriado para infecção intracelular. Tá? Então, o que acontece nessa situação? Tá? O sistema imunológico polariza para TH1, que, por sua vez, ativa o linfócito histotóxico, que atua causando lesão tecidual, levando, então, ao processo de atrofia, mas, ao mesmo tempo, a resposta é ineficaz, porque a bactéria está fora da célula. Então, ocorre uma persistência da colonização. Tá? Então, nesse tipo de resposta imunológica, com polarização para TH1, ocorre, então, lesão tecidual com desenvolvimento de atrofia glandular. Tá? A gente não... Isso não é avaliável pela coloração hematoxilina eosina, tá? Porque, novamente, os linfócitos têm todos o mesmo aspecto, mas permite a gente entender por que apenas uma fração muito pequena dos pacientes infectados pelo Helicobacter pylori, 5%, desenvolve atrofia, enquanto que 95% deles têm infecção ao longo da vida, sem maiores consequências. Tá? Então, quais são as características morfológicas da atrofia? Então, apresentado aqui, então, na porção superior, mucosa do âncora, embaixo, mucosa do corpo, mesmo paciente. Basicamente, o que existe é uma diminuição da densidade, então, afastamento das glândulas, como se fossem sacos, né? Essa diminuição da densidade não é homogênea, e o encurtamento das glândulas em relação ao muscular da mucosa, tá? Então, diminui a densidade, as glândulas ficam encurtadas, tanto no âncora como no corpo. Mas repare que no corpo a densidade naturalmente já é maior, né? Então, esse processo, ele começa no âncora e se estende em direção ao corpo, tá? E esse processo é dinâmico, né? Então, esse desenho é muito famoso aqui da década de 60, lá no Japão, que mostra, então, essa atrofia migrando, aí, que ela começa no âncora e vai migrando em direção ao corpo, tá? E as alterações morfológicas, elas não são apenas de densidade e extensão da glândula, mas elas envolvem também a alteração na composição das glândulas. O mais famoso seria, então, a substituição do epitélio glandular, epitélio gástrico, por um epitélio intestinal, que seria metaplasia intestinal. Tá? E, no caso, como apresentado aqui nessa foto superior, que é do âncro, tá? Então, repare essas células com citoplasma bem clarinho, que são as células califormes. Isso aqui é a característica da metaplasia intestinal. Tá? E, nesse caso, a metaplasia intestinal se estende até a porção profunda da mucosa, com raras glândulas gástricas remanescentes. Tá? Atrofia intensa e metaplasia extensa. E na porção, nessa foto da porção inferior, seria a mucosa do corpo do estômago. Tá? Então, que já tem também o processo de metaplasia intestinal e algumas glândulas, um aspecto mais claro que a glândula oxídica usual. Né? Então, além da metaplasia intestinal, no corpo existe, então, a chamada metaplasia pseudopilórica, porque essas células são células imaturas que não deu tempo para se desenvolver, amadurecer em células próprias da mucosa oxídica, como células principais e parietais. Tá? Bom, metaplasia intestinal a gente pode diferenciar em dois grandes grupos pela hematoxilina eosina, que seria a metaplasia tipo completa e incompleta. Característica da metaplasia intestinal tipo completa seria que ela mimetiza a mucosa do intestino delgado, com presença de células de Pannet, caracterizado por esses grânulos avermelhados grandes, né? E por células colunares absortivas que apresentam a sua superfície borda em escova. Aqui eu coloquei uma coloração, um PS Alcium Blue, que evidencia essa borda em escova, mas ela é identificável com hematoxilina eosina. Tá? É só para apresentar para vocês como é que seria isso. Tá? Isso é importante porque, na questão de amostragem, nem sempre a biópsia pega um ponto que tem a célula de Pannet. Então, se a gente identificar a borda em escova, já classifica como metaplasia tipo completa. E a incompleta, então ela teria células califormes, mas não teria célula de Pannet, não teria esse enterócito com borda em escova. Tá? Então, ela célula califorme com células produtoras de muco, com aspecto, com características de mucina gástrica intermitente. Tá? Vários trabalhos colocam que essa metaplasia incompleta teria uma associação maior com o desenvolvimento para adenocarcinoma, mas, honestamente, aparece de tudo. Tá? Então, acho que tudo acaba sendo relevante. Tá? Então, o que se mostrou
se mostra mais importante provavelmente a extensão da atrofia, a intensidade da atrofia e a extensão da metaplasia. Tá? A metaplasia, então, ela tem várias consequências, como, por exemplo, o Helicobacter pylori, ele coloniza o estômago porque ele é apropriado para viver naquele microambiente nativo gástrico. Mas uma vez que muda o padrão de célula, deixa de ter uma célula foveolar, que secreta um muco com uma composição bioquímica específica, para uma outra célula que secreta um muco da célula califorme, que tem um muco, então, tipo do intestino, tá? Muda esse microambiente do estômago. Tá? Então, o muco ele funciona como um meio de cultura para a célula. Então, essa mucosa que era apropriada para o crescimento de Helicobacter pylori, agora passa a ser uma mucosa com um microambiente apropriado para o crescimento de enterobactéria. Tá? E por uma competição energética, isso reduz muito a colonização pelo Helicobacter pylori. Ponto que, na biópsia, uma mucosa como essa aqui, é muito difícil encontrar Helicobacter pylori. Mas não significa que ele foi completamente eliminado. Tá? Então, muito provavelmente é um falso negativo. Tá? Então, muito cautela nessas biópsias de mucosa com atrofia intensa e metaplasia extensa, Helicobacter negativo, porque não necessariamente houve uma eliminação completa. Tá? Mas outro ponto interessante é o seguinte, reduzindo o Helicobacter pylori, isso reduz a inflamação também. Tá? Então, a outra cautela é interpretar aqueles artigos que falam que o padrão propício para o desenvolvimento do adenocarcinoma é aquele que tem uma gastrite atrófica predominante em corpo. Não é bem que é predominante em corpo, foi que na sua história natural, começou no antro, evoluiu para o corpo, como o antro está muito atrófico metaplásico, reduziu a inflamação. Tá? E aí, naquele momento específico, está mais predominante em corpo. Tá? Mas se a gente vê o paciente de modo longitudinal, isso é um corte naquele momento específico. Mas na sua história natural, em algum momento, predominou no antro. E, novamente, então, muda o padrão da microbiota gástrica. Né? Então, tem vários trabalhos que mostram aí que existe uma microbiota associada com o adenocarcinoma. Tá? Se é um fator causal ou não, a gente, enfim, ainda tem que ser definido isso. Tá? Mas essa mudança aí da microbiota talvez contribua. Então, tem toda a bactéria que transforma bioquimicamente o nitrato da alimentação em nitrito. E o nitrito, então, reage com aminas naturalmente presentes no estômago, formando nitrosaminas que causariam mutação do DNA. Tá? Bom, no corpo, então, é uma visão com um pouco mais de detalhe, além da metaplasia intestinal, existe a metaplasia pseudopilórica. Em algum momento, essa metaplasia pseudopilórica é tão extensa que fica difícil para o patologista definir se aquela mucosa é do corpo mesmo ou é do antro. Então, de um modo geral, eu particularmente acho que não precisa colocar em 2 frascos, porque eu sei que isso aumenta o trabalho, aumenta o custo, mas que é melhor para definir os casos de atrofia é melhor, tá? Sendo bem sincero e realista. Tá? Bom, então, falando em sistematização de avaliação, várias propostas, mas uma que ganhou aceitação mundial e interessante porque, sistematizando, a gente consegue comparar dados, né, e aplicar várias classificações, seria a proposta aí da classificação de Sidney. Começa lá em 1990, atualizado em 94, então, muito tempo. Então, antes de alguns... Foi proposta antes do nascimento de alguns residentes que estão assistindo essa aula. Tá? A ideia, basicamente, seria biópsia, então, do antro, 2 pontos, a pequena curvatura e grande curvatura, incisura angulares e corpo, pequena curvatura e grande curvatura. Tá? Patologista, então, ele vai avaliar em 4 categorias, né? Intensidade de Helicobacter pylori, craniotrofílico, mononuclear, atrofia entre corpo e metaplasia intestinal. Né? Quantidade de número de biópsias é muito variável entre clínicas, serviços e médicos, tá? Mas, novamente, eu sei que isso dá trabalho e tem um custo inerente, mas isso, de fato, tem um impacto no resultado, principalmente na avaliação de atrofia, sabe? Então, na medida do possível, minha recomendação é que se siga como proposto na classificação de Sidney. Né?
Bom, o último questionamento aqui seria a biópsia direcionada, né? Isso existe uma área de, vocês visualizaram de atrofia ou lesão, tá? Vale sim, então, fazer uma biópsia direcionada, além das biópsias não direcionadas, tá? Então, como que isso é relatado, tá? Então, o diagnóstico da gastrite pelo Helicobacter pylori, na descrição bem breve, tá? A avaliação histológica revela gastrite ativa em mucosas glandulosas pilóricas, que seria no antro, uma causa da presença de inflamatório misto difuso pela lâmina própria, exime foco e significado neutrofílico intraepitelial, tá? Então, avalia o componente inflamatório e depois o componente epitelial. O revestimento epitelial apresenta alterações reativas, sem atrofia ou metaplasia, sobre o epitélio Helicobacter pylori. Tá? Corpo parecido. E aí, nos comentários, é basicamente a classificação de Sidney. Tá? Então, primeiro, intensidade de Helicobacter pylori, depois, dificuldade inflamatória mononuclear, em seguida, atividade neutrofílica, depois atrofia, né, utilizando essa classificação de Olga, depois metaplasia, e por fim, que não tem evidência de malignidade. Tá? Isso aqui seria um laudo padrão usando a classificação de Sidney. Tá? Só que além depois da classificação de Sidney, inclusive vários dos autores da classificação de Sidney se reuniram, propuseram um método de estadiamento da extensão, da intensidade e extensão da atrofia. Seria a classificação de Olga. Tá? E mais tarde, então, um outro grupo fez uma proposta muito parecida usando a avaliação da extensão e intensidade da metaplasia intestinal. Eu coloquei para vocês que a mucosa do antro ela apresenta naturalmente uma densidade glandular menor, então a concordância entre patologistas sobre a atrofia, principalmente em antro, é relativamente baixa. Tá? E metaplasia, basicamente, não tem erro, é aquilo e pronto. Tá? Então, acaba que, enfim, as duas classificações ganharam corpo. Mas, basicamente, é isso. O que é avaliado? Qual que é a intensidade e aonde que tem, entre corpo. E é colocado uma tabela para avaliar, então, qual estágio que se encontra. Por quê? Vou mostrar, então, trabalhos subsequentes que, principalmente Olga, tá? Tem uma correlação com o desenvolvimento de adenocarcinoma. Tá? Mas, novamente, como existe essa variação de concordância em patologia sobre a atrofia, tá? Acaba que alguém ganhou o corpo também. Mas o mais importante realmente seria a Olga. Tá? Mas, enfim, o patologista está vendo, ele coloca os dois. Tá? Agora, para colocar os dois, ele tem que ter um material apropriado para isso. Então, se só tiver biópsia do antro e não tiver do corpo, não tem como fazer a classificação de Olga, porque ela envolve, ou Olguin, porque ela envolve essa avaliação da extensão pelo estômago. Então, por isso que seria importante aí usar a coleta da biópsia segundo a proposta da classificação de Sidney. Tá? A gente acaba tendo uma abordagem um pouquinho frouxa aqui, mesmo que não tenha os 5 fragmentos, acaba usando a classificação de Olga. Alguns patologistas são mais puristas, eles só fazem se tiver realmente os 5 fragmentos. Tá? Algum tempo aí, algumas pessoas têm questionado se realmente seria necessária a biópsia da incisura angular, mas tem alguns trabalhos que mostram que só é feito biópsia de antricorpo e não é feito da incisura, então isso acaba tendo um subestadiamento, tá? Em relação à classificação de Olga e Olguin. Tá? Então, o melhor seria realmente fazer a classificação pelas curvaturas, incluindo incisuras angulares. Tá? Bom, isso aqui é um exemplo de laudo mucosa com atrofia, basicamente como o anterior, mas só descrevendo, então, fazendo a classificação Olga e Olguin. Tá? Bom, falando sobre outras lesões do estômago, outra muito comum, talvez similar ou até mais comum que a gastrite pelo Helicobacter pylori, seja a gastropatia reativa. Isso aqui causa muita dúvida em quem recebe laudo, muita dúvida nos pacientes por conta da descrição histológica. Então, é uma ótima oportunidade aqui para esclarecer isso. Tá? Então, gastropatia reativa é uma referência onde existe uma lesão do estômago, tá? Mas sem inflamação, uma lesão não inflamatória, por isso que não é gasprite, em si uma gastropatia. Tá? E principal causa da gastropatia reativa é lesão química, é a antiga gastrite tipo C de chemical, né? Isso aqui é lá da 73, essa classificação. Tá? Então, as principais causas de lesão química seria
de longe, disparado, seria lesão medicamentosa, em especial por anti-inflamatório não hormonal, tá? Mas também naqueles pacientes com gastroplastia, onde haveria um refluxo enterogástrico, tá? O que acontece nos pacientes que fazem uso de anti-inflamatório não hormonal é que existe uma inibição seletiva da ciclooxigenase, tá? De modo que o ácido araquidônico ele deixa de ser consumido por duas enzimas, né? Sendo consumido apenas pela lipoxigenase. E, desse modo, ocorre uma diminuição da produção de prostaglandina e um aumento da produção de leucotrieno. O leucotrieno é importante para o controle da permeabilidade vascular, quanto que a prostaglandina é para o calibre vascular. Então, o que acontece na irrigação sanguínea não só do estômago, né, coração, rim, tudo, é que aumentando a permeabilidade vascular, existe a passagem da fase líquida do sangue dentro do vaso para o exterior, então esse acúmulo existe a passagem da fase líquida do sangue, né, do interior do vaso para fora do vaso, então esse acúmulo de líquido fora do vaso forma um edema, e esse sangue dentro do vaso, ele fica mais viscoso, né, porque diminui o líquido, concentrou as células. E ficando mais viscoso, então diminui a velocidade de circulação do sangue até um ponto que talvez a velocidade não seja a suficiente para atender a demanda metabólica do tecido. E isso leva a uma lesão isquêmica do tecido, tá? Então, além de uma lesão mecânica, importante é o efeito vascular ali, tá? Essa mucosa tem uma lesão isquêmica, tá? Então, o que a gente observa nessas mucosas é que não tem inflamação significante, novamente por isso que é gastropatia. Existe uma reação estromal com edema e congestão vascular, tá? Então, essa congestão vascular não é que está chegando mais sangue, mas sim que o sangue é um congestionamento, está parado, né? E isso causa lesão tecidual com uma reação tecidual, tá? E nessa reação tecidual, então, uma reação... A lesão é o reparo celular. Então, nesse reparo, aumenta a proliferação celular, aumentando o contingente de células, formando, então, caracterizando a hiperplasia foveolar. Isso aqui causa muita confusão, porque alguma pessoa de responsabilidade questionável aí colocou um site na internet, ou várias pessoas, colocando que hiperplasia foveolar evolui para câncer de estômago. Então, é muito comum receber um laudo que está descrito lá, que a mucosa apresenta hiperplasia foveolar, o paciente procura na internet, e aí vai desesperado para o médico assistente, tá? Para explicar o que é essa hiperplasia foveolar, tá? Então, na verdade, é um processo de reparo. Isso aqui não tem uma implicação de transformação maligna, tá? Bom, como a célula está proliferando, não dá tempo de amadurecer, então tem depressão de mucina e o basofilia do citoplasma, tá? Na descrição do laudo, então, novamente, aqui na descrição tem a alteração reativa evidenciada pela hiperplasia foveolar, com depressão de mucina e basofilia do citoplasma, mantendo a organização regular sem atipia, na lâmina própria, edema, congestão vascular, espécie inflamatória mononuclear leve, não significante, Helicobacter negativo, né? Esses exemplos, novamente, são todos exuberantes, né? Mas a gente vê de tudo, né? Então, alterações discretas, que é muito próximo do normal. Então, os casos lá de gastropatia leve, às vezes, na verdade, o paciente consumiu álcool, alguma outra substância, ou pode ser uma variação do normal, tá? Então, nem sempre, de fato, se encontra uma história de consumo, de uso de medicamento que justifica aquilo, tá? Isso aqui é uma mucosa de transição do intestino delgado, tá? Anastomosado com o corpo do estômago, pós-gastroplastia. Então, veja aqui como é que é o epitélio foveolar bem hiperplástico, é mucosa demasiada. Então, pelo refluxo enterogástrico. E outra situação que pode ficar parecida é a gastropatia congestiva, tá? Característica, além da hiperplasia foveolar e o edema, existe uma proliferação de vasos capilares. Muito discreto isso. Então, ajudaria muito se no pedido médico tivesse alguma informação nesse sentido, porque senão pode me escapar esse diagnóstico, tá? E outras situações que podem confundir com gastropatia reativa são mucosa recobrindo lesão submucosa, pólipo hiperplásico, né? Então, se não tiver uma descrição no laudo, no pedido médico, o patologista vai interpretar que uma gastropatia reativa seja de lesão química, tá? E às vezes fica aquela confusão, poxa, mas é uma biópsia de lesão, tudo, mas tem que ter descrito isso, né? Porque o fragmento é muito pequeno, né? 2, 3 milímetros, não tem como o patologista contextualizar aquele achado, tá? Pessoal, então, já partindo para a parte final, gostaria de falar alguma coisa sobre gastrite autoimune.
Então, a gente levou alguns dados, já tem alguns anos para o Congresso Mundial de Gastroenterologia, tá? Mas basicamente, então, dessas 320 mil biópsias gástricas, nós temos aí quase 7 mil diagnósticos de gastrite autoimune. Tá? Então, um pouco de cautela nisso aqui, porque para definir que realmente é autoimune precisa da confirmação clínica. Tá? Então, tem alterações histológicas consistentes com gastrite autoimune, mas não necessariamente tem a confirmação clínica. De um modo geral, tem. Tá? Outro ponto é que esses pacientes eles são acompanhados. Então, 2.800 desses pacientes tinham mais de uma biópsia. Então ao invés de representar 2,1%, provavelmente a taxa mais próxima seria 1,3%, 1,5%. Tá? Média de idade aí, por seus 50 anos. Interessante, né? Esse é um processo autoimune, né? Contra o antígeno próprio. Por que geralmente começa aí em meia-idade, né? Qual que é o estímulo ambiental? De todas as doenças autoimunes, só uma que se sabe qual que é o estímulo ambiental, a doença celíaca. Não existe nenhuma outra doença autoimune que se sabe qual que é o estímulo ambiental. Ainda questão em aberto. A maioria dos casos não tem informe clínico ou endoscópico, tá? Então o diagnóstico acaba sendo pela alteração histológica, grande maioria do sexo feminino, tá? E tem uma taxa de infecção pela Helicobacter pylori consideravelmente menor do que a população geral, tá? Bom, qual a característica morfológica? Então, a gente aprende sobre quimiotaxia na faculdade de medicina, geralmente sobre uma célula inflamatória perseguindo um micro-organismo, mas essa quimiotaxia ela também causa o direcionamento das células inflamatórias contra antígenos próprios. Então, como no caso da gastrite autoimune, é um direcionamento da célula inflamatória contra a bomba de prótons, e ela, por sua vez, se encontra na célula parietal, que está presente não só, tanto na porção glandular, porção basal da mucosa, mas também restrita à mucosa de corpo e fundo. Então, isso causa direcionamento da resposta inflamatória para a mucosa de corpo e fundo e para a porção basal da mucosa. Tá? Então, enquanto que na infecção pela Helicobacter pylori, a quimiotaxia causa direcionamento das células para a porção superior da mucosa, ou seja, existe uma concentração clara de células inflamatórias na porção superior, porção glandular sem células inflamatórias. Na autoimune, a porção superior é limpa, tá? E na porção basal tem células inflamatórias. Então, o patologista, ele treina o olho, ele bate o olho e já levanta a hipótese. Tá? Essa que é gastrite autoimune. E aí essa hipótese tem que ser confirmada clinicamente pela dosagem de gasprina e os anticorpos. Essa resposta imunológica, o que causa lesão tecidual é a resposta testotóxica. Então, a avaliação clínica é pela dosagem de anticorpos, mas o que causa lesão epitelial é a resposta citotóxica. Então, o que a gente observa é o contato de linfócitos envolvendo circunferencialmente as glândulas gástricas atróficas. Tá? São linfócitos TCD8 atuando fisicamente contra o epitélio glandular. Tá? E a sequela da lesão, então, é a atrofia. Então, a gente vê, comparando aqui duas peças cirúrgicas, é uma redução aí das pregas, mas essa redução das pregas é uma manifestação de uma doença já avançada. Né? Então, antes de ter redução de prega, já tem alteração histológica. Então, por isso que tem mais diagnósticos histológicos do que endoscópicos e clínicos. Tá? Então, observar, tanto diminuição da densidade glandular, como da alteração da composição, como metástase intestinal e pseudopilórica. Tá? A história natural da atrofia aqui é diferente da Helicobacter pylori. Então, a Helicobacter pylori a gente começa no âmbito existente para o corpo, e aqui ela começa aqui nessa região de... Isso aqui eu fiz essa peça aqui em 2006, tem muito tempo, hoje em dia não é mais feito gastrectomia para tumor endócrino, mas, enfim, mostrando então a atrofia aqui, começando pela grande curvatura, estendendo para a pequena curvatura. Tá? Esse aspecto aí de borboleta. Né? Bom, no laudo, interessante que a mucosa do antro, corpo é atrófica, com inflamação, a do antro tem uma gastropatia reativa. Várias teorias, né? Então, já conversei com outras pessoas e, enfim, o que algumas pessoas no exterior acham que é a ação da gasprina. Eu pessoalmente, acho que isso não faz sentido, porque a gasprina ela teria efeito sobre toda a mucosa do estômago, então teria gastropatia também no corpo. O que eu acho que acontece num corpo normal, o ácido do estômago tampona um eventual refluxo entérico. E como aqui na gastrite atrófica existe um processo de hipo ou acloregria, então não haveria mais esse tamponamento do fluido entérico refluído, causando uma lesão alcalina da mucosa do antro. Tá?
Eu só acho, né? Bom, então, mais um relato. Então, gastrite crônica atrófica mucosas fúngicas, gastropatia retível em antro. E na nota, além da... colocar aqui no Helicobacter pylori, classificação OLG e OLGIN, ressaltar que existe evidência de lesão glandular pelo efeito inflamatório no corpo e pedir para considerar a hipótese de gastrite autoimune, que tem que ser confirmada clinicamente, mais uma vez. Tá? Interessante que a classificação OLG, ela meio que substagia a gastrite autoimune, né? Então, aqui, uma atrofia acentuada em corpo, e se atrofia no antro, o OLG é estágio 2. Tá? Tem caso de displasia, adenocarcinoma tem, sim. Tá? Não, menor que no estômago, que no HP, mas tem. Tá? Pessoal, acho que são só mais 2 slides. Gastrite linfocítica, caracterizada por infiltrado linfocítico no revestimento epitelial, principalmente no epitélio foveolar. Esse infiltrado ocorre em células isoladas, sem atipia, não causam destruição do epitélio, ou ruptura glandular, digamos assim, tá? Mas pode sim cursar com reparo epitelial e atrofia glandular. Tá? Mas é importante que essas células infiltram de modo isolado e sem ruptura glandular para diferenciar do linfoma malte. Essa foto aqui embaixo mostra, então, infiltrado linfocítico em agregados causando ruptura glandular. Então, isso aqui é a lesão linfoepitelial do linfoma malte. Na linfocítica não ocorre isso. Elas representam 0,5% das biópsias por endoscopia alta. Geralmente predominam no corpo e geralmente estão associadas com infecção por Helicobacter pylori. Tá? A Helicobacter pylori melhora a linfocítica. Mas quando predomina no antro, está associado com doença celíaca. Tá? Então, se tem uma linfocitose predominante no antro, vale a pena, enfim, fazer a pesquisa para doença celíaca. Agora, é interessante que, apesar de ser associado com Helicobacter pylori, eu tenho a impressão que existe uma distribuição episódica, sabe? Ela não é homogênea ao longo do ano. Então, deve ter, além do Helicobacter pylori, algum outro fator que funciona como gatilho. Né? Não sei. Vírus, antígeno alimentar, alguma coisa que muda aí com o tempo. Tá? Isso aqui, se não me engano, é o último slide. De vez em quando, tem a gastrite por infecção por treponema, por sífilis. Tá? Característica que é um infectório inflamatório muito, mas muito exuberante no estômago. A gastrite por Helicobacter pylori nem de longe é tão acentuado. Tá? Então, às vezes, chega a confundir com linfoma. E o treponema não é visualizado na coloração por hematoxilina eosina. Tá? Então, um modo de fazer o diagnóstico é reunindo todas as informações. O aspecto endoscópico, tá? Então, desde aquelas lesões circulares que parecem moedas, né? Simular a lesão da pele, até lesões que simulam linha plástica, que pode simular mesmo. Tá? Geralmente eu recebo assim, claro que não no pedido médico, mas a pessoa já entra em contato comigo, tem uma gastrite estranha. Então, essa gastrite estranha, então fiquem atentos, aí pode ser infecção por sífilis. Tá? Quase sempre o paciente não sabe que tem sífilis. Tá? E aí o método de confirmação seria tanto VDRL como por imunistoquímica. Bom, pessoal, agradeço aí a atenção e interesse de vocês. Tá? Muito obrigado novamente pelo convite. Muito obrigado. Brilhante aula, como sempre. Nada a dizer. Acho que muito didático e que ajuda a compartimentalizar na nossa mente os achados e compreender, inclusive, o que o laudo nos traz, né? Às vezes a gente faz uma leitura na correria do dia a dia muito mais superficial, mas que com certeza essa visão agora, muitos de nós vão ter um pouquinho mais de cuidado nos achados na interpretação de tudo que você traz ali, né, escrito. Muito obrigado mais uma vez. E, Júlio, acho que pelo avançado da hora, não sei se alguém quer fazer algum tipo de pergunta, mas eu acho que se ninguém tiver nenhuma pergunta, você pode encerrar, Júlio, para nós. Vamos só ver se alguém tem pergunta. Estou olhando aqui no chat, Rodrigo. Eu não vi. Não tem no chat nada. No chat não tem nada, mas se o pessoal quiser fazer oral, pode ficar à vontade. Eu queria aproveitar
e fazer uma pergunta para o professor Gonzaga. Assim, professor Gonzaga, no caso de pacientes com linfoma MALT, se o histopatológico, o H. pylori for negativo, qual é a sua conduta? O linfoma MALT, a positividade varia com a quantidade de métodos que você tem disponível, né? Muitas vezes, se você tem só a histologia, o teste da urease, a sua positividade pode ser maior, porque às vezes a densidade bacteriana é menor. Então, muitas vezes, a gente precisa de mais métodos. Mesmo quando você utiliza mais métodos e não encontra o Helicobacter pylori, às vezes a gente utiliza a sorologia. E, às vezes, mesmo com tudo negativo, hoje, os guidelines de hematologia recomendam o tratamento pelo H. pylori. Não se sabe se nessa população é o H. pylori ou o uso do antibiótico interferindo na microbiota que poderia mudar o curso natural do linfoma MALT. Mas o tratamento hoje da infecção por H. pylori, mesmo em pacientes negativos, tem mostrado que ocorre a remissão do linfoma MALT, se ele é restrito à mucosa ou submucosa, em mais ou menos 20%, 25% desses casos previamente negativos. Então, por isso que os hematologistas e os oncologistas, mesmo se negativo, eles recomendam um curso de tratamento. Eu acho que o Machado quer falar. Professor Machado. Boa noite. Pergunto, não é bem o caso, que foram verdadeiras conferências, né? E diz que em conferência a gente não pergunta. Eu só quero manifestar o seguinte, que nós vimos hoje aqui a gastrite, que é do ponto de vista de etiologia, do H. pylori, que é do ponto de vista da microscopia, foram literalmente estraçalhadas pelos dois professores aqui, né? E, professor Gonzaga, me lembro de nós, 1990, todo mundo com o caderninho na mão, anotando seu primeiro esquema, lá em Belém, no Congresso, sentado na beira do palco, anotando amoxicilina, metronidazol e furazolidona, né? E o tempo passou, né? E ainda hoje isso está ainda. E depois, Gonzaga, eu vou passar um e-mail para confessar um pecado mortal, que eu ainda cometo no H. pylori, mas não vou falar aqui em público, não. E espero sua condescendência, se não absolvição, pelo menos uma atenuação da minha pena pelo pecado que eu tenho ainda com relação ao H. pylori. Mas eu vou fazer isso em off, através do e-mail. Tá bom? Obrigado. Aguardo ansiosamente seu e-mail. Tá certo. Obrigado, Júlio. Eu achei também muito interessante, professor Gonzaga, o registro foi dado aqui em primeira mão aqui para a nossa sociedade, né, o registro brasileiro sobre o tratamento da infecção. Eu acho que isso vai ser muito importante para a gente saber como é que a gente está tratando e o nível de resistência aqui no nosso país, que é um país grande, continental, e que, com certeza, os níveis de resistência devem ser bem distintos entre as várias regiões do Brasil, né? Da mesma forma, os resultados, né? Os resultados devem ser diferentes, nós não sabemos disso, porque nós temos alguns poucos estudos controlados, quer dizer, e ainda está distante o momento que a gente vai dispor de métodos genotípicos ou fenotípicos para analisar a resistência e tudo. Nós temos que fazer esses estudos para saber, na região centro-oeste, como é que os índices de resistência, mesmo que a gente não use no indivíduo, mas isso nos orienta. Agora, esse tipo de estudo, o protocolo é muito interessante. Nós estamos, se tiver aderência dos colegas gastroenterologistas, isso vai ser uma arma preciosa para nós. E talvez o esquema de primeira linha no Sul
com esses dados seja diferente do Nordeste, da região Norte, quer dizer, cada um vai ter um tratamento individualizado, né? Talvez aconteça isso, né? O Exatamente. coordenador regional da região Centro-Oeste foi lá de Goiânia, né? Aquilo ali, a ideia, Rodrigo, é o seguinte: o coordenador regional ele é o motivador regional. Então, como num primeiro momento a gente não tem como fazer isso, todo o projeto, para efeito de aprovação no comitê de ética, nós pegamos os membros do núcleo e fizemos aquilo ali. Mas a ideia é a gente ampliar os números de coordenadores regionais. Porque, por exemplo, em Brasília, alguém lá, os grupos, quem quiser, se dirige ao coordenador e fala: olha, eu quero participar. Porque aí o coordenador regional, que conhece habitualmente o pessoal, ele libera a entrada dele na plataforma. Então, esse tipo de coisa, o coordenador regional é um motivador regional, entendeu? Porque, na realidade, é o gastroenterologista que registra um caso. A hora que ele termina um tratamento, ele registra o caso. Então, na realidade, nós vamos ter muita gente a nível nacional, grandes cidades, grandes regiões, mas aquilo ali foi só a estruturação piloto do projeto. Entendi. Fico muito feliz que Brasília aí participe. O sucesso desse registro depende da aderência aos gastroenterologistas. Eu acho que Brasília tem tudo para contribuir, doutor Luiz, porque assim, a boa parte dos... Né, a gente brinca que a Sociedade de Gastro e a de Endoscopia, elas são muito irmãs, porque a imensa maioria dos endoscopistas são gastroenterologistas aqui na cidade, né? A gente não tem muito ainda a figura que existe em outras cidades, em outras regiões. Tem poucos endoscopistas puros que não são gastroenterologistas, digamos assim, né, que não atendem consultório. Isso é algo que não existe aqui em Brasília. Então, Júlio, eu acho que, lógico, é muita coisa para todo mundo, mas acho que você, a Adélia e tudo, né, no segundo momento, poderiam estar fazendo essa figura do regional daqui do DF, porque fica mais fácil, né? Nem todo mundo conhece o colega de Goiânia, nem, né? É mais fácil reportar e alguém daqui que a gente conheça, né? É essa a ideia. É estimular a participação de todos, porque a ideia de todo mundo que participar do trabalho, isso aí é fundamental. E é um trabalho absolutamente neutro, não tem participação da indústria farmacêutica, não tem dinheiro envolvido, é quem quiser participar, o que ele vai ganhar, contribuir para a ciência, e o nome dele pode sair lá no trabalho. E até isso a plataforma analisa quantos casos você incluiu, essas coisas todas. É uma plataforma belíssima, desenvolvida durante muito tempo pela Associação Espanhola de Gastroenterologia. Eu achei a iniciativa excelente, viu, professor Gonzaga? Eu acho que, com certeza, os colegas todos vão ter o maior prazer em aderir, né? Nós contamos com isso, o núcleo brasileiro para o estudo H. pylori está participando disso, inclusive ele está custeando as despesas do acesso a essa plataforma. Então, é um projeto que eu acho que o núcleo vai nos ajudar muito. Com certeza. E, Rodrigo, eu esqueci de falar, eu acho que é avançado da hora, a gente podia encerrar se o pessoal não tiver mais perguntas. Eu gostaria de agradecer muito ao Harit, ao professor Gonzaga, pelas brilhantes apresentações, foram realmente excelentes conferências. E eu queria passar a palavra para você, Rodrigo, que eu esqueci de falar, mas o Rodrigo é o atual vice-presidente da SOBED-DF, está representando aí a Juliana Menezes, a nossa presidente, que não pôde participar, está aqui entre nós hoje. Vou passar para você, Rodrigo, para você fazer o encerramento, por favor. Bom, então, em nome da FBG, né, e da SOBED-DF, a gente agradece a presença de todos, especialmente dos nossos ilustres palestrantes, que nos brindaram com excelentes aulas, e esperamos que as próximas a gente possa ter, né, sempre um quórum maior e esse mesmo espírito de integração e de né, sede de conhecimento que todos nós temos. Eu agradeço mais uma vez ao Júlio, nosso
grande amigo e parceiro da FBG, e uma boa noite a todos, uma boa semana, que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar e um prazer enorme ver essa bela aula de gastrite, talvez uma das melhores aulas de gastrite que eu já vi aí no professor Henrique, viu? Muito ilustrativa, até parece que a gente sabe patologia depois dessa aula. Que isso, eu agradeço, é uma honra participar com vocês. Obrigado. Muito obrigado, um abraço a todos. Um abraço, gente, boa noite. Boa Tchau. noite, gente. Um abraço. Próximo.